O caminho místico, deixar o amor viver sua vida. Você nunca poderia levar um aluno a um relacionamento harmonioso, mesmo os membros de sua própria família e muito menos a família de nações, a menos que você possa revelar que existe apenas um eu e que qualquer coisa que tenha feito de mal a alguém o fez ao seu próprio ser, que é o ser de Cristo, e o mal seria ter ultrajado Cristo. Na medida em que você fez o bem ao menor desses meus irmãos, você o fez a si mesmo, porque o seu eu é o Cristo e o eu do menor destes é o Cristo. Portanto, ao servir ao homem, você não vê que está servindo a Cristo? Ao servir a Cristo, você realmente está servindo a si mesmo. Um ferimento causado a outro é um ferimento causado ao seu eu. E um bem feito ao outro é um bem feito ao seu ser. Esta é a base da lei kármica. Portanto, abster-se do bem e do mal através da compreensão da unidade quebra a lei kármica. Então não há mal para retornar a você e nada de bom para retornar a você. Você mesmo é a personificação da infinitude do bem. O aluno chega a essa consciência através do entendimento da mensagem e, principalmente, da prática da mesma. A prática começa dentro de casa, onde você é naturalmente mais impaciente. Aqueles que estão mais próximos de você são os que provocam em você a maior irritação. E é aí que a aparência de dois ou mais eus separados é imposta a você, dia após dia. Humanamente, os dois nunca serão um, a menos que você possa começar a perceber dentro de sua casa que aqueles de sua casa são você e você é eles e todos são um. Em seguida, você molda suas ações para que, na medida do possível, esteja tratando cada um na família como gostaria de ser tratado. Essa é a disciplina que existe na metafísica. Na vida mística, nada disso existe. No modo místico de vida, o amor vive a minha vida, não mais o sentido pessoal de eu. Você sempre me ouviu dizer que eu não sei o que significa ser espiritual, não sei o que significa ser bom, não sei o que significa ser benevolente, porque não sou nenhuma dessas coisas. Estou testemunhando essas atividades enquanto elas fluem através de mim e reconheço que elas nunca pertenceram a Joel. Portanto, elas devem ser a graça de Deus fluindo através de Joel. Dessa maneira, então, eu não estou criando nem karma bom, nem karma ruim. Estou sendo e estou deixando Deus ser eu. Da lei à graça. Não espere encontrar essa atitude em seus alunos, exceto na proporção em que eles levarem esses princípios à consciência, praticá-los e, acima de tudo, praticarem meditação, porque não é em um exercício mental que eles alcançam seus objetivos de crescimento espiritual. Os hebreus da antiguidade acreditavam que se obedecessem aos 10 mandamentos, seriam bons seres humanos e isso os levaria ao céu. Os cristãos adotaram os 10 mandamentos e acrescentaram a eles o Sermão da Montanha, acreditando que, se uma pessoa amasse o próximo como a si mesmo, se ela amasse aos outros como gostaria que eles o amassem, isso o tornaria espiritual e bom e o faria alcançar o céu. Isso está longe de ser verdade. A prática dos 10 mandamentos, o Sermão da Montanha e os princípios do caminho infinito tornarão uma pessoa um ser humano muito admirável, um dos quais sua família, sua nação e seu mundo podem se orgulhar, mas isto não o levará ao céu. Somente através da meditação uma pessoa abre sua consciência para o infinito invisível, aquilo que faz com que ele morra, não apenas para ser um ser humano ruim, mas mesmo para ser um ser humano bom. De fato, a meditação faz uma pessoa transcender a sabedoria humana, porque se ela abrir um caminho para o infinito invisível através da meditação, ela receberá um conhecimento e uma sabedoria muito maiores do que os livros. Os livros revelam apenas o que é conhecido até o momento. Eles não podem revelar o que será descoberto amanhã. As descobertas do amanhã devem sair da consciência infinita e podem chegar apenas àqueles com ouvidos que ouvem a voz, aqueles que, através da meditação, estão recebendo a graça.
tornando-se Cristo pela graça de Deus. Muitos estudantes estão tentando se tornar todo o Cristo amanhã ou no próximo ano, e como estão fadados ao fracasso, por que não instruí-los a se tornarem o Cristo somente pela graça de Deus? Existe uma suficiência da graça para trazer a eles a medida de crescimento a qual eles podem ser receptivos no momento. Cada meditação permite que um aluno receba mais dessa graça, mas ainda é apenas uma suficiência no momento, porque não há depósitos da graça. Ninguém pode armazenar graça o suficiente para amanhã, assim como ele não pode armazenar ar nos pulmões para amanhã. Mesmo os alimentos, muito tempo nos armazéns, apodrecem. Aprenda o significado da palavra agora. Agora, eu e meu Pai somos um. Agora, a graça de Deus é onipresente no grau necessário neste momento. Que eu viva nessa consciência para que a graça me alimente, me vista e me abrigue neste momento e em cada momento seguinte. Que eu fique alerta para observar as 12 cestas que sobraram e alerta para distribuí-las. A menos que você esteja compartilhando uma parte do que é dado a você, você está fazendo da graça de Deus algo pessoal, direcionado a você, e então você a perde. O que é dado a você não é dado a você por si mesmo, mas para o mundo. Use os princípios para construir uma consciência. Na metafísica do caminho infinito, onde você começa a ensinar o não poder do pensamento humano, da vontade humana, da tirania humana e do poder físico, você pode progredir apenas na proporção da demonstração dessa consciência. Ensine aos alunos que, o mais cedo possível, eles devem começar a ter períodos de prática todos os dias, para estarem conscientes da falta de poder do que quer que o esteja reivindicando em sua casa. Mau humor, força, indiferença, ateísmo, parasitismo, falta de disciplina, falta de limpeza, de ordem, falta de obediência à lei. Todas essas coisas estão aparecendo na família dos alunos iniciantes, ou estão ao menos dentro do alcance de sua experiência, e a menos que continuem meditando e praticando, não poderão demonstrar a não força do poder aparente. Conforme eles alcancem até a menor demonstração de não poder, e isso significa a demonstração da presença de harmonia, eles já alcançam a primeira experiência da consciência de Cristo, e com cada prática desse princípio, eles crescem na graça. Não é a graça que cresce, são eles que crescem na consecução da graça onipresente, que está presente em toda a sua plenitude e sempre esteve presente. Todos os pecados do mundo, os falsos apetites e as doenças individuais e coletivas chegam ao seu corpo discente e você, como professor, tem todos os princípios com os quais construir a consciência que os satisfaz. Mas para os alunos, ouvir ou ler sobre eles é apenas o primeiro passo no caminho. E a menos que você tenha o poder de transmitir a eles a importância de praticar esses princípios e a necessidade e importância cada vez maior de reservar períodos de meditação que produzem a graça, que os eleva mais na consciência, você está falhando como professor. Ninguém, por seu próprio esforço, pode alcançar a graça. Se você pudesse convencer os alunos de que eles deveriam trabalhar 12 horas por dia, eles não alcançariam graça. Nenhum grau de esforço da parte deles lhes dará a graça. Somente os inclinará a sentarem-se com mais frequência nesses períodos de silêncio para receber a graça que prova os princípios. Receber a graça de Deus não é realmente uma atividade religiosa, pelo menos de acordo com o que o mundo considera religião. É uma questão de direito divino, herança divina. E se uma pessoa nunca ouviu falar de uma religião ou igreja, ainda assim, seria coerdeira de um estado que nunca receberá, senão através da meditação. O caminho infinito não é uma religião no sentido de uma atividade organizada, dedicada a formas de adoração, rituais, ritos, promessas, uma preocupação com o que acontece após a morte ou uma maneira de evitar a punição pelo pecado. Pode ser pensado como uma religião, no sentido de que é uma revelação da relação que existe entre Deus e o homem e como alcançar a realização dessa relação.
Isso não é alcançado por tornar-se digno, merecedor ou tornar-se bom. É alcançado pela prática de princípios metafísicos específicos e pelas meditações que nos dão a graça para demonstrar os princípios. Conhecer todos os princípios em todos os livros não será de grande ajuda, até que uma centelha de graça toque uma pessoa e torne vivos os princípios. Por exemplo, você poderia saber que Deus é poder infinito e que a doença não é poder, e ainda assim poderia encontrar-se sem Deus e sofrendo uma doença terrível, porque conhecer essas verdades intelectualmente não lhe dá a graça de Deus. Saber que Deus é infinito e que o mal não é poder dá a você a capacidade de sentar-se por alguns momentos sem medo e ouvir essa voz mansa e delicada, sem buscar a Deus, sem tentar dizer algo a Deus ou tentar obter o seu favor. Então, nessa quietude interior, você pode receber a graça de Deus, que é indefinível, inexplicável, incognoscível. Mesmo depois de experimentá-la, você não saberá o que experimentou e nem poderá contar a outro. Orai sem cessar. Certifique-se de que seus alunos estejam bem fundamentados nos princípios metafísicos do caminho infinito e que estejam aprendendo que meditação não significa ficar sentado por 1 hora sem pensar, mas ter pelo menos 1 dúzia ou mais períodos de 30 segundos a 10 ou 15 minutos em que abrem sua consciência à onipresença da graça divina e depois se levantam, sabendo que são abençoados do alto. Isso não significa que, cada vez que os alunos meditam, eles recebem uma mensagem ou uma comunicação de Deus. Significa apenas que eles se abriram e, em 1 hora que não pensem, em algum momento do dia em que surgir a necessidade, a resposta aparecerá na forma necessária. Gradualmente, à medida que você pratica a vida pela oração incessante, não haverá um momento de vigília em sua vida em que não haverá uma área da consciência que escute. Enquanto você dorme à noite, essa área de sua consciência ainda estará recebendo e pode até acordá-lo no meio da noite para lhe dar uma mensagem. Não espere os períodos de meditação para lhe dar mensagens. Medite independentemente de haver ou não mensagens. Se você, o professor, realmente foi fiel nessas coisas, estará fazendo um bom trabalho de cura, mas também estará descobrindo que não sabe curar e que a verdade encontrada nos livros não está fazendo o trabalho de cura para você. É apenas proporcionando a você mesmo a oportunidade de alcançar uma quietude interior, um destemor e uma despreocupação, de modo que, naqueles momentos em que a graça de Deus assume o controle, a aparência se dissolve. Eu acho que você nunca saberá como curar. Eu ainda não sei. Só sei que o correio traz: eu estava doente, agora estou bem. Ou estava com dor, agora estou livre. Ou estava em perigo, agora estou seguro. Eu sei que é a atividade do Espírito. Aprendi que não tenho poder sobre nenhuma pessoa ou sobre seus assuntos. Não tenho poder sobre seu falso apetite, nem sobre seus desejos pecaminosos, nem sobre sua doença. Não tenho poder sobre a mente carnal. Sei apenas que, através de mim, a libertação desta graça é uma revelação da harmonia divina em sua experiência. Provavelmente, se algum dia fosse necessário que eu ou qualquer outra pessoa aprendesse o como e o porquê disso, isso seria aprendido, mas até o momento, nem eu, nem nenhum aluno que me escreveu, nem nenhum de nossos professores jamais explicou o que acontece. Deixe-me dar um passo adiante. Não é apenas quando você medita que você pode ter essa consciência do Espírito, que realiza o trabalho de cura, proteção, o trabalho de reforma, salvação e perdão, mas bem mais entrar na consciência da oração sem cessar, vivendo continuamente com ouvidos de ouvir, e assim você está vivendo na consciência divina do Espírito. Assim como a mulher empurrou a multidão, tocou a barra do manto e foi curada sem que o mestre soubesse que ela estava lá, as pessoas telefonam e não conseguem alcançá-lo. Escrevem cartas e recebem curas antes que as cartas estejam no meio do caminho, e em muitos casos, recebem a cura apenas por pensar em você.
Isso não prova que um ser humano não tem poder sobre uma pessoa ou sobre uma doença, mas que um estado atingido de consciência é a luz que dissipa as trevas, sem pensar e sem meditar conscientemente? Ninguém acredite que conseguirá isso dizendo: "Oh, eu não preciso meditar." Porque é no grau da verdadeira meditação, isto é, a verdadeira quietude na qual a voz mansa e discreta opera, que você alcança e mantém essa consciência. Na proporção em que você aprende a viver uma vida de oração incessante, de escuta incessante, de permanecer na palavra e deixar a palavra habitar em você, você se torna o estado de graça que permitiu ao Mestre dizer: "Eu sou a luz do mundo." Quando você alcança esse estado divino de consciência, ele se torna um estado de graça para os seus pacientes, alunos e finalmente para o mundo. Não é o seu estado pessoal de consciência, é o estado divino de consciência do qual você tem consciência individual. A graça de ser a consciência universal. Viver pela graça eventualmente deve tornar-se universalmente a consciência da humanidade. Não tenho conhecimento interior sobre se os problemas atuais do mundo devem ser resolvidos pacificamente ou não. Não tenho conhecimento interno sobre se a civilização como a conhecemos será ou não exterminada. Tenho o conhecimento, no entanto, que me foi dado, de que as gerações futuras não nascerão na mente carnal, mas sob a graça. Não precisarão aprender os 10 mandamentos ou o sermão da montanha, porque nascerão nessa consciência. Já terá sido atingida, não para ser praticada e depois atingida, mas já atingida. Alguma medida da graça espiritual que alcancei permitiu à mensagem do caminho infinito encontrar uma saída através de mim em uma base mundial, sem nenhum dos requisitos humanos necessários para tal atividade. Alguns de nossos professores, praticantes e estudantes também estão alcançando coisas além da medida de suas habilidades humanas, e estão provando que cada vez menos a mente carnal está operando. Conforme eu, individualmente, alcanço uma medida dessa consciência da graça pela qual vivo, não pela força nem pelo poder, mas como observador da presença de Deus adiante de mim, para endireitar os lugares tortos, preparar mansões para mim, trazendo-me a realização de tudo o que é necessário para minha experiência imediata, certas pessoas são trazidas à minha experiência como estudantes que gradualmente se tornarão profissionais e às vezes professores, provando que eles também atingiram alguma medida dessa mesma consciência da graça. Outros estudantes são levados ao caminho infinito sob minha influência ou sob a influência daqueles professores e praticantes que alcançaram certa medida da graça. E na família desses estudantes há menos infelicidade conjugal, menos doenças, menos delinquência juvenil, menos falta e limitação, e no lado positivo, mais harmonia em todos os departamentos da vida humana e muito mais amor, benevolência e compreensão. O estado de graça atingido por uma pessoa é, em certa medida, atingido por aqueles que se situam dentro do alcance da consciência dessa pessoa. Nota de gabinete. A lição contida na carta deste mês é muito importante e, devido à sua importância, merece estudo sério e prática dedicada. Como os princípios do caminho infinito estão encontrando uma aceitação cada vez maior no mundo, os estudantes devem elevar-se a essa consciência superior para serem uma luz para os que ainda estão na escuridão. Cada vez mais meditação e prática diligente levam à iluminação necessária para elevar a consciência da humanidade. É um trabalho glorioso e somos abençoados por fazermos parte dele.